tema da mensagem é quando Deus deixa de ser prioridade. Essa era a realidade do povo naquele tempo. 2.500 anos. O profeta Joel profetiza sobre uma realidade que ainda persiste até hoje. Há momentos em que Deus não sai da vida de uma pessoa de uma vez só. Ele vai saindo aos poucos, lentamente. Essa é a realidade do povo de Israel. Deus foi saindo aos poucos, lentamente. E essa é uma realidade que a gente pode conviver com ela. A gente pode dizer, não, mas eu continuo indo, eu continuo fazendo parte, eu continuo fazendo, eu continuo servindo. Mas se a gente não cuida, Deus vai saindo da nossa vida aos poucos. Deus vai deixando de ser prioridade aos poucos, no dia a dia. Como assim, pastor? Primeiro a oração diminui. Já não oro mais como eu orava antes. Já não tenho mais tanto tempo para orar como eu tinha antes. Depois a palavra já perde espaço. Eu já não leio mais como eu lia antes. Eu já não fico mais parado ouvindo a palavra como eu ficava antes, com muita fome, muita sede. Depois a comunhão se torna opcional. Eu já não tenho mais tanto prazer pela comunhão, pelo compromisso da igreja, por os encontros do GF, pelas programações. Depois o culto vira um compromisso apenas social, irmãos. A gente vem só porque a gente quer mostrar que veio, ou para alguém ver, ou para a nossa liderança ver, ou simplesmente para a gente dizer para nós mesmos, eu já fui para o culto, já cumpri a minha tarefa, já fiz a minha missão. E aí quando a gente menos percebe, Deus, Ele vai deixando de ser a prioridade. Deus vai deixando de ser a razão de tudo que a gente faz, a razão da nossa vida, a razão do nosso ser. E aí Deus continua sendo citado até pelos nossos lábios, mas já não ocupa o centro do nosso coração. Joel escreve aqui, irmão, o profeta escreve para um povo que estava movido pela religião, um povo religioso. Por quê? Porque ainda possuía sacerdotes. Ele diz que faltou oferta para a casa do Senhor. Os sacerdotes choravam na igreja, os líderes choravam pela realidade que a igreja estava vivendo. Então era um povo que estava ali, movido pela religiosidade. Eles vinham para o culto, eles participavam do culto, possuíam os sacerdotes, tinha templo, tinha os rituais, tinha a liturgia do culto. Contudo, algo havia morrido antes da devastação chegar. Algo havia morrido antes dessa crise que Joel cita se instalar. Antes da devastação, da ruína. Antes dos gafanhotos devorar tudo. Antes de se perder tudo, algo tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Porque, irmãos, a gente precisa entender que toda crise que é visível aos nossos olhos, ela tem um início, um começo que talvez nossos olhos não contemplam. Toda crise que se instala na nossa vida, seja emocional, financeira, relacional, ministerial, crise de fé, ela não começa com nossos olhos contemplando algo devastador. Ela começa com o nosso coração se esfriando. Ela começa com Deus se ausentando, deixando de ocupar o lugar que deve ser ocupado. E aí a gente precisa cuidar disso. Esse é um tempo que Deus está nos despertando para que a gente cuide disso. O profeta Joel descreve uma das maiores tragédias da história de Judá. Uma invasão de gafanhotos destruiu completamente a colheita do povo. E a gente sabe, irmão, que o povo dependia disso e vivia da sua colheita, do trigo, do vinho e do pão. E do azeite, do trigo, que faz o pão, do vinho, que traz alegria, e do azeite, que é a presença do Senhor. Então o vinho acabou, o trigo desapareceu, o azeite também cessou. Então os sacerdotes ficaram, a igreja na verdade sofreu com isso. A Bíblia vai dizer aqui, o texto diz que o templo ficou sem ser sustentado. O templo perdeu a sua rotina. Mas aí Deus usa um jovem chamado Joel para revelar algo profundo. Os gafanhotos não eram o problema. Os gafanhotos eram a consequência do problema. Eles apenas revelaram uma devastação que era espiritual, que era invisível aos olhos dos homens, que estava dentro, estava no interior, já existia e vinha existindo sem ser cuidado. Então Deus estava chamando o seu povo de volta. Deus estava levantando o despertamento. Deus estava lá chacoalhando o seu povo, dizendo: olha, despertem, abra o coração, preste atenção na vida de vocês, como vocês estão vivendo, como vocês estão conduzindo os seus dias. E aí quando Deus deixa de ser prioridade, e eu quero trazer para você algumas
algumas características para que a gente possa sair daqui dessa manhã, irmãos. Nessa semana a gente possa cuidar de nós. Deus te trouxe aqui para dizer a você, está na hora de você cuidar melhor de você, da sua vida espiritual. Está na hora de você cuidar melhor da sua vida ministerial, da sua vida familiar, da sua vida profissional, seja o que for, mas colocar as coisas no devido lugar, dar a importância do que é prioridade. Então, quando Deus deixa de ser prioridade, a primeira coisa é quando o coração perde a sensibilidade para ouvir Deus. Esse é o primeiro sinal, irmãos, quando a gente perde a sensibilidade de ouvir Deus nos detalhes. A gente não só tem que ouvir Deus aqui, quando abre-se a Bíblia, em 30 minutos do culto, que traz um sermão e uma pregação, e que às vezes tem muita gente aqui que está o corpo aqui, mas a mente está longe, está o físico aqui, mas o coração está distante, porque está no problema, está na crise na casa, está na crise conjugal, ou mesmo está no celular distraído. Quando a gente perde, irmãos, a sensibilidade de ouvir a Deus, isso é um sinal de que Deus deixou de ser prioridade nas nossas vidas. Quando a gente perde a gente perde a sensibilidade do desejar ouvir Deus, de você poder ouvir Deus, irmãos, nos detalhes da vida. Deus fala em tudo, amém? Deus fala em todo momento e em todos os lugares. Deus fala comigo, com você. Ele quer falar o dia todo, nos detalhes. Às vezes a gente vem, irmãos, eu busco essa sensibilidade constante no dia a dia. Às vezes eu venho e a minha mente não para, a minha mente não para, eu não consigo tirar folga. Eu não consigo relaxar. A pastora sabe disso. Às vezes a gente vamos tirar uma semana de férias, mas eu não consigo, a minha mente não para. Então, em todo momento, eu busco a sensibilidade de ouvir Deus, uma direção que Deus dá. E para quem prega, irmãos, para quem é pregador, quem é pastor, qualquer coisa é uma inspiração para um tema de sermão. E aí às vezes eu venho no carro, às vezes eu venho sozinho no carro, eu venho com ela no carro, e de repente eu passo direto do lugar que era para entrar, eu erro a rua. E aí, errou a rua, e aí eu disse, Senhor, o Senhor está falando, porque Deus fala em todos os momentos, amém? Deus fala em todo dia, em todos os momentos, nos mínimos detalhes, mas quando a gente perde essa sensibilidade de estar buscando ouvir Deus falar, é um sinal de que talvez Deus deixou de ser prioridade nas nossas vidas. Faz sentido para você, não? O profeta Joel começa dizendo assim, ouçam, vocês ouçam, ou seja, o povo estava parando de ouvir, já tinha parado de ouvir Deus, estava ouvindo a sua alma, estava ouvindo as suas emoções, estava ouvindo as suas cobranças, estava ouvindo pessoas, mas não estava ouvindo Deus. Nós não podemos, irmãos, dizer que vivemos uma vida com Deus sem ouvir Deus, sem ouvir o Senhor falar conosco. E aí você sabe muito bem, melhor do que ninguém, como está o teu nível de sensibilidade para ouvir Deus, e você dizer, Senhor, eu estou te ouvindo, eu sei que o Senhor está falando comigo nesse problema, eu sei que o Senhor está falando comigo nessa crise, eu sei que o Senhor está falando, irmão, porque nós fazemos parte de uma geração, irmãos, que é muito mais fácil a gente fugir do problema, do que a gente ouvir Deus falar conosco no problema. O que Ele quer conosco nessa situação? O que Ele quer mudar na minha vida nessa crise? Então Joel, ele se levanta para dizer ao povo, ouçam vocês, está na hora de vocês voltarem a ouvir o Senhor falar. Joel começa a fazer um chamado, escutem, percebam, despertem. Nada melhor do que começar um novo mês, irmãos, ouvindo Deus falar conosco sobre isso. Deus está nos chamando, escutem, percebam, despertem. Escutem, percebam, despertem. O problema nunca é apenas deixar de ouvir uma mensagem, um sermão, uma pregação, porque o YouTube está cheio. Você tem pregação para alimentar os seus ouvidos da forma que você quer ouvir. O problema não é esse. O problema é deixar de ouvir Deus. Porque uma geração pode continuar frequentando cultos, enquanto o seu coração já não responde à voz de Deus, já não está sensível à voz de Deus. Quantos creem que Deus fala até no meio dos louvores? Você está aqui, uma canção é cantada aqui, tocada, e Deus fala no teu coração sobre uma situação. A pergunta agora é, quantos que estão aqui, que buscam ouvir Deus no meio de uma canção que é cantada aqui? Porque às vezes a gente perde a sensibilidade, e a gente diz assim,
Não, quando for o momento da palavra, aí eu vou prestar mais atenção no culto. Não, irmão, o culto começa quando você sai da sua casa. Você tem que prestar atenção desde a hora que você bota o pé do lado de fora, porque até você chegar aqui é uma batalha espiritual. E se você não tiver sensível para perceber os livramentos que Deus te dá, o que Deus quer falar com você desde a hora que você começa a se preparar para o culto, não é aqui 30 minutos, irmão, que Deus vai falar. Você está entendendo ou não? Essa era a realidade do povo. O povo achava que o problema era os gafanhotos. Eita, nós somos surpreendidos agora. De onde vem tanto gafanhoto? Vem, irmão, veio tipo a praga do Egito de gafanhoto que devorou tudo. E aí o profeta diz assim, ó, sabe o que o profeta diz? Ele não diz assim, vão orar, não. Ele diz, ei, está na hora de vocês ouvirem o que Deus está falando. Então escutem, despertem e percebam o que Deus está falando. Primeiro sintoma de um coração distante, primeiro sintoma de que Deus deixou de ser prioridade, não é o pecado, irmãos. E eu não estou aqui blasfemando, porque o pecado é uma consequência. Quando a gente deixa de colocar Deus em prioridade, a gente acaba errando, a gente acaba falhando. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. O que é o alvo? O alvo é a forma que Deus quer que a gente viva. Todas as vezes que a gente erra a forma que Deus quer que a gente seja, que a gente viva, que a gente faça, que a gente pense, nós estamos pecando. É por isso que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, porque em algum momento a gente vai errar o alvo pensando coisas que não deve, olhando para lugar que não deve, falando o que não deve, sentindo o que não deve, estando em lugar que não deve, tratando pessoas como não se deve. É por isso que a gente tem que se arrepender todo dia, é por isso que a gente tem que estar aos pés de Jesus todo dia, porque nós somos pecadores e até que Ele volte, irmãos, a gente precisa na presença dEle. Então, o primeiro sintoma não é o pecado, é perder a sensibilidade. É quando a palavra já não confronta mais. Quando você está aqui, ouve uma palavra e diz assim, essa palavra é para fulano. Ai, quem dera se Cicrana estivesse aqui para ouvir isso. Não, irmãos, é para mim, para você mesmo. E a gente tem que deixar a palavra nos confrontar. Um confronto ao ponto de a gente tomar uma decisão de mudança. É quando o Espírito já não incomoda mais. Para a gente se arrepender, a gente largar o pecado, para a gente se reposicionar, recomeçar, reescrever, consertar o que precisa ser consertado. E aí o pecado já não causa mais tristeza na nossa alma, a presença já não nos constrange mais, e isso é extremamente perigoso, irmãos. O escritor aos Hebreus capítulo 13 verso 15 diz, hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É porque ele está dizendo isso, porque é possível a gente ouvir a palavra e a gente não se constranger a palavra. É possível a gente ouvir a palavra e a gente achar que não é para mim, é para fulano ciclano. É possível a gente ouvir a palavra e não deixar a palavra nos confrontar. Então a gente acha que esse texto é para não crente, não, mas é para crente. O autor escreveu para os hebreus, o povo de Deus, não endureçar os vossos corações se você ouvir a voz do Senhor. A gente usa esse versículo para não crente, mas esse versículo é para crente. Qual é a consequência? Quem deixa de ouvir Deus começa a seguir apenas a sua própria vontade. E aí, irmãos, cabe a mim e a você uma reflexão. Será que a gente está só fazendo a nossa vontade acontecer, ou a gente realmente está buscando ouvir Deus falar? É uma direção de Deus? Quantas pessoas não chegou para mim, pastor, eu orei, e Deus falou comigo, viu, me deu a direção que eu tenho que fazer isso. Deus me deu a direção, pastor, que é essa pessoa aqui que eu vou me casar. Deus falou, irmão, falou, tem certeza? Tem. Não foi tuas emoções, não foi teu desejo, não, foi, tem certeza, tem. Daqui a 3 meses a pessoa volta, pastor, deu errado, me arrependi, só quebrei a cara, só sofri. Eu disse, mas Deus não falou. E Deus falou e desfalou. Deus falou e depois Ele mudou. Então a gente precisa ter mais sensibilidade, que às vezes é a nossa vontade, o nosso desejo, às vezes é a gente querendo mais fácil, a gente querendo se livrar do problema. A gente precisa de joelho no chão, a gente precisa de coração aberto, a gente precisa de ouvido sensível. Você está comigo aqui? Por quê? Porque um coração sem direção se perde no caminho.
Uma vida sem direção se perde na jornada. Então, primeira coisa, quando a gente percebe que Deus deixa de ser prioridade, é quando a gente deixa de perder a sensibilidade de ouvir Deus. Segundo, é quando aquilo que alimentava a alma desaparece. Era aquilo que tinha prazer, para mim já não tem mais. É aquilo que era a minha fome e a minha sede por aquilo ali, pela presença, pelo culto, pela palavra, pela oração, pela comunhão, por estar participando, já não tenho mais. Do verso 5 ao 7, esse texto vai dizer que Joel, irmãos, ele diz às pessoas: olha, o vinho acabou, a videira foi destruída, a figueira foi arrancada, tudo aquilo que simbolizava alegria, provisão, comunhão, não tem mais. Irmãos, quando eu percebo, e você, que a gente já não tem mais alegria, que a gente já não tem mais provisão, que a gente já não tem mais o prazer da comunhão, é um sinal de que Deus talvez está deixando de ser prioridade das nossas vidas. Porque a gente quer atrelar aos problemas. Eu não tenho mais alegria porque eu estou ferido com cicrano, com fulana. Irmão, não é essa a verdade. Eu não tenho mais comunhão porque mudou a liderança, porque não está funcionando mais como era, eu estava acostumado com aquele jeitinho ali. Não é essa a verdade. A verdade é que o Senhor já não está mais, talvez, no centro como Ele estava algum tempo atrás. E aí, quando Ele não está mais no centro, irmãos, qualquer desculpa serve para mim. Qualquer circunstância é a minha desculpa que eu vou usar. Deus está falando com você nessa manhã. O pecado nunca tira apenas uma coisa da nossa vida. Ele leva tudo que alimentava a nossa vida espiritual. Ele leva a alegria, ele leva a provisão e ele leva o prazer da comunhão. Então, pouco a pouco, a alegria da salvação desaparece. Pouco a pouco, o prazer da oração desaparece. Pouco a pouco, o desejo da palavra desaparece. A paixão pela presença desaparece. Pessoas continuam vivas, mas por dentro estão secas, estão devastadas. E aí, irmãos, quando nos desligamos da presença, é como Jesus diz em João 15: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vós. Sem mim nada vocês podem fazer. Aqueles que estão ligados na videira, eles dão frutos. Quem não está ligado, eles são cortados e jogados no fogo, secam-se. Essa é a realidade espiritual da nossa vida. Uma vez que a gente deixa de usar o Senhor como prioridade, como centro, e a gente está ligado nele. Uma igreja que é sustentada pela presença de Deus, irmão, ela nunca deixa de dar fruto, ela nunca deixa de alcançar pessoas, ela nunca deixa de ter a alegria da salvação, de ter a provisão, de ter o prazer da comunhão. Mas se a gente tira Deus do centro e coloca uma pessoa no centro, irmãos, tudo é desculpa para a gente não estar mais, para a gente não fazer mais como a gente fazia, não servir mais como a gente servia, não ter a mesma alegria. Por quê? Porque talvez você botou fulano no centro. E aí fulano falha, fulano erra, fulano peca, fulano não corresponde à tua expectativa. O Senhor não pode deixar de ser a nossa prioridade, amém? Jesus não pode deixar de ser a sua prioridade. Você pode dizer isso: Jesus não pode deixar de ser a minha prioridade. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã, em nome de Jesus? A gente não pode, irmãos, se acostumar a tentar alimentar nossa alma com as coisas, com pessoas. Não vai, a gente vai, irmão, a gente vai continuar com a mesma carência. A gente pode até conquistar coisas, mas se permanece vazio lá dentro. Conheço muitas pessoas assim, que nunca se curam, nunca se resolve, nunca cura a ferida, vai guardando ressentimentos, mágoas durante anos, não perdoa fulano, não perdoa cicrano, e eu fico, meu Deus, como isso é possível? Uma pessoa que está na igreja, às vezes até líder da igreja, está lá todo culto, mas continua ainda com algo não resolvido no seu interior. E eu entendo que nós somos pessoas emocionais também, a gente não tem como negar, mas se Jesus é o centro da minha vida, é a prioridade da minha vida, irmãos, eu já morri. Já não existe mais eu, é Cristo agora na minha vida. E aí, uma vez que é Cristo na minha vida, irmãos,
Eu vou buscar nele a força que eu preciso para perdoar, para liberar uma pessoa da minha alma, para curar minhas feridas, para, se eu tropecei, eu bater a poeira, me levantar e não perder o alvo e continuar seguindo. Mas se a gente se afasta dele, se a gente tira ele da nossa prioridade, irmãos, fica muito mais difícil. Aquilo que nos alimentava, já não alimenta mais. O que alimentava o povo de Deus? Era o vinho, era o trigo e era o azeite. O que foi roubado do povo de Deus por tirar Deus da prioridade? O vinho, o trigo e o azeite. O que alimentava você no início da sua jornada cristã? E o que talvez já não alimenta mais hoje? O que talvez já não é mais suficiente para você hoje? Que no começo da caminhada cristã, tudo era suficiente. Mas depois você vai passando alguns anos, depois você vai passando algumas experiências, agora já nem tudo é suficiente. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso agora de um negócio mais. Uma alma sem alimento espiritual, irmão, tenta se satisfazer com entretenimento. Tenta se satisfazer com prazeres passageiros. Mas no final das contas continua vazio. E uma última coisa aqui nesse texto, que é no verso 9, que quando a gente percebe que Deus deixa de ser prioridade, é quando a casa do Senhor fica vazia. Quando a casa do Senhor fica sem o sustento, sem a provisão. Isso é sério. Isso é sério e é bíblico. Porque Joel diz ao povo que foi cortada da casa do Senhor aquilo que antes existia. E ele diz: olha, a casa do Senhor parece estar de luto. As pessoas estão chorando. Está faltando algo. Essa talvez seja a frase mais triste de todo o texto que nós lemos, que é o último versículo. Porque o templo ainda existia, o culto ainda existia, os sacerdotes ainda estavam lá, mas não havia a mesma coisa que havia antes. Ele vai dizer que o altar estava vazio. E o altar, irmãos, nunca fica vazio apenas por falta de pessoas ou falta de recursos. Ele fica vazio porque o coração deixou de adorar. Porque as pessoas deixaram de estar dependentes. As pessoas deixaram de estar apaixonadas. As pessoas deixaram de colocar prioridade na sua vida. Porque, irmãos, a nossa entrega sempre revela a nossa prioridade. Como Jesus certa vez disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estiver a tua prioridade, ali estará a tua maior entrega. Faz sentido para você? Então, aonde está a tua maior entrega hoje? É onde está a tua prioridade. É onde está o teu coração. O que estava acontecendo naquele tempo é que o Senhor perdeu o lugar no coração do povo. Consequência disso, o templo do Senhor estava sofrendo. A obra de Deus estava sofrendo. A casa de Deus estava sofrendo. Os líderes da casa de Deus estavam sofrendo. Existia luto, as pessoas choravam. A alma estava dilacerada. Mas o problema não eram os gafanhotos. O problema eram os corações distantes. Os gafanhotos eram uma consequência. O que se perdeu foi apenas uma consequência da falta de cuidado sobre as prioridades. Mas a Bíblia também nos ensina que quem coloca Deus em primeiro lugar, irmãos, é sustentado por Deus nas demais coisas. Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então diga a essa pessoa que está ao seu lado: nunca vai faltar para você, enquanto Deus estiver como sua prioridade. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã? Durante 10 anos de existência dessa igreja, Deus sempre foi a nossa prioridade. Jesus sempre foi a prioridade desse altar. As palavras são cristocêntricas, apontam para Ele. Ainda que algumas pessoas possam dizer que as palavras aqui são palavras motivacionais. Já ouvi falar isso. Pastor só prega motivacional. Não, irmão, eu prego Bíblia. Eu prego Bíblia.
Eu fiz um curso de teologia durante 4 anos. Fiz um curso de psicanálise durante 2 anos. E continuo estudando. Para que a gente entenda a mente, o comportamento, as crises emocionais de cada pessoa. A gente aplica a palavra às realidades da nossa vida diferente. Mas a palavra aqui durante 10 anos sempre foi Cristo no centro. Sempre foi uma palavra bíblica, para que a Bíblia possa inspirar e motivar você a uma mudança e uma transformação da sua vida e da sua casa. Porque essa igreja coloca Deus em primeiro lugar, amém? Essa igreja tem Jesus como centro. O cabeça dessa obra é Cristo. Romanos 12, verso 1, nos chama a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Então Deus procura muito mais do que bens, Ele procura um coração rendido. E como vencer essas realidades? Para a gente terminar. Primeira coisa, irmãos, se esforce para voltar a ouvir a voz de Deus. Se esforce para você continuar ouvindo a voz de Deus. Porque não basta ouvir sobre o Senhor. Não basta ouvir sobre Jesus. Você precisa ouvir do Senhor. Segundo, reconstrua a sua intimidade. Rompa com, talvez, sabe, aonde você foi parar hoje, não quer dizer que será o fim da sua história. Talvez a sua logística, a sua correria de trabalho, talvez a demanda da família. A família, pastor, já não sou mais sozinho. Porque quando eu me converti ao Senhor, eu era sozinho, uma pessoa. Hoje não sou sozinho, hoje eu tenho esposa, tenho 3 filhos, tenho uma multidão para cuidar. Então isso demanda, a logística muda, irmãos, o tempo muda, os horários mudam, os afazeres mudam, os compromissos mudam, mas não pode mudar a nossa intimidade com o Senhor. Então reconstrua se for preciso. Não existe avivamento sem retorno ao secreto. Quer avivar a tua vida? Amém? Você está vivendo assim, em tempos de dizer, poxa, eu estou muito frio, não sei o que fazer, perdi a alegria, perdi o prazer. Volte ao lugar secreto. Não existe avivamento sem retorno ao secreto. E por último, coloque Deus novamente no centro, se for preciso. Diga para Ele todos os dias, Senhor, o Senhor é o centro da minha vida. É a primeira oração que eu faço no dia. Quando eu acordo, irmãos, eu gosto até de jogar minha sandália para debaixo da cama, porque quando eu acordo, eu não vou procurar calçar os pés, eu vou procurar colocar o joelho no chão. E aí eu boto o joelho no chão e digo, Senhor, Tu és o centro da minha vida. Abençoa meu dia, livra-me do mal, abençoa minha família, meus 3 filhos, eu chamo pelo nome, Valentina, Vinícius, Vitor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada família, eu oro por você, e Deus vai me trazer a memória, e eu começo a orar chamando o teu nome, tua família, para que você seja abençoado e tenha um dia de vitória. O que é isso? A gente colocar, irmãos, Deus no centro. A gente dá prioridade ao Senhor. Prioridade não é dizer que Deus é importante, porque qualquer pessoa diz, Deus é importante. Prioridade é organizar a vida para que Ele realmente ocupe o lugar que Ele deve ocupar. Se você está deixando Jesus no final da fila, você está dizendo para Ele que você é suficiente para resolver seus problemas, suas paradas, resolver suas questões. Então Joel não escreveu apenas sobre gafanhotos. Joel escreveu sobre um Deus que usa as circunstâncias para ter de volta. Deus deixou os gafanhotos virem roubar tudo, irmão. Porque Joel capítulo 2, Deus também revela dizendo assim, eu soprei tudo da terra e deixei vocês sem nada. Às vezes Deus nos leva a esses lugares, que a gente perde coisas, perde pessoas, a gente perde lugares. Por quê? Porque simplesmente Ele quer que a gente volte ao lugar que a gente não deveria ter saído. Deus nos quer de volta, amém? Deus sempre nos quer de volta. Aquela parábola de Lucas capítulo 15 que Jesus conta do filho pródigo é uma realidade para mim e para a sua vida. Ele sempre vai estar esperando que a gente volte. Mas eu nunca saí, a gente tem 27 anos de evangelho, a gente nunca se desviou, nunca saiu do caminho do Senhor. Mas todos os dias eu preciso voltar para o lugar onde Ele é o meu Pai, onde Ele é o centro da minha vida, onde Ele é o meu sustento, onde Ele é aquele que cura minhas feridas, onde Ele é aquele que fortalece a minha vida, porque se eu não volto para esse lugar, irmãos, eu vou estar indo talvez para um lugar distante, sem perceber.
Deus quer você de volta, amém? O Senhor está dizendo a você nessa manhã, nesse início de mês, esse é o mês de você aprofundar mais suas raízes, buscar mais a presença dEle, ouvir mais o Senhor falar na sua intimidade, no secreto. Deus quer avivar o teu coração, Ele quer ativar você na missão, Ele quer despertar você para esse tempo, para você alcançar a sua geração, alcançar a sua família, para você impactar esse mundo com a mensagem do Evangelho. Ele te deu uma palavra, Ele te deu uma mensagem que você carrega, Ele te deu uma missão que você vive por ela. Você pode dar um glória a Deus essa manhã e aplaudir a presença dEle? Aleluia! Pode ser mais forte ao Senhor. Então, logo nós entendemos que aquela devastação não era o fim da história. Aquela devastação de se perder tudo era apenas um convite ao retorno. Então Deus pode usar situações na sua direção, na direção da sua casa, só para te convidar a voltar. Deus está convidando essa igreja a um retorno. Deus está convidando essa igreja a um retorno. Deus está convidando essa igreja a um retorno. E Ele usa as situações para nos fazer esse convite. Porque o convite de Deus é diferente do seu. Você convida as pessoas... Você convida as pessoas para uma festa, você convida as pessoas para um aniversário, você convida as pessoas para um churrasco, você pode observar, teu convite é sempre para algo melhor, maior, bom. O convite de Deus é para que você volte, volte à minha presença, volte aonde eu quero te encontrar. E essa continua ainda sendo a mesma mensagem do Evangelho, porque o Evangelho, ele é poderoso. Paulo vai dizer que, irmãos, o mundo não entende a palavra do Evangelho, mas para nós que somos da fé, essa palavra é poder de Deus para mudar a nossa vida. Então Ele chama os seus filhos de volta. Deus nunca aceita ser apenas uma pessoa nas nossas vidas. Ele é digno de ser a prioridade, acima de tudo e acima de todos. Glória a Deus. Se você ouviu a palavra do Senhor, você ouviu Ele falar com você nessa manhã, quero que você coloque a mão no teu coração. Queria que você falasse para Ele aquilo que você ouviu, aquilo que você deseja fazer a partir de hoje, aquilo que você quer se comprometer ainda mais com Ele, ou se você tem se comprometido já, glória a Deus, você diz assim: eu quero continuar assim, firme e forte, na tua obra, na tua presença, na tua igreja. Pai, nessa manhã a tua presença, Senhor, falou conosco, tua palavra ministrou nossos corações. Aqui nós estamos para dizer um sim, atender ao teu chamado, despertar do Senhor para nossas vidas. Essa semana seja uma semana diferente, uma semana de decisões, uma semana de reposicionamento, uma semana em que todos os dias eu quero acordar e a primeira coisa é te buscar, Senhor. Ainda que eu possa acordar atrasado, mas o Senhor é a prioridade. Os meus compromissos podem esperar, mas a tua presença nunca ficará esperando por mim. Que o Senhor nos desperte nas madrugadas, nos desperte, Senhor, ao amanhecer e ao adormecer, para o nosso coração estar na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, aviva a tua obra, desperta, Senhor, o teu povo para esse tempo, e usa-nos com muita unção para alcançar a nossa geração. E assim seja, em nome de Jesus.